Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai continuar sobre a classificação dos seres vivos que a gente viu anteriormente. Porém, hoje nós iremos iniciar falando dos vírus, que está aí tão famoso ultimamente nesses dias, né? Mas vamos entender um pouquinho dos vírus e por que vamos estudar ele antes da classificação dos reinos. O que são os vírus, na verdade, né? Os vírus, eles são seres muito simples e pequenininhos, são minúsculos. Eles só podem ser vistos com auxílio de microscópios. Ou seja, você não vai conseguir enxergar um vírus a olho nu. Não pense que porque tem uma poeirinha ali vai ter um vírus. Não, aquilo não é vírus, aquilo é simplesmente poeira. Então, o que quer dizer? Que você só vai conseguir ver um vírus se você usar o microscópio. Aí tem um desenho que a gente pode ver, digamos assim, que na escala proporcional aí, um fio de cabelo, ele é conseguido ver, a gente consegue ver ele ao olho nu, né? O fio de cabelo. Não detalhadamente assim, mas a gente consegue ver. Já quando a gente diminui um pouquinho mais, a gente chega aí em 10 micrômetros, a gente tem as hemácias, que a gente não consegue enxergar. A gente pode ver o sangue, mas a gente não consegue ver as células das hemácias, não é verdade? E menor ainda que as hemácias estão os vírus. Então, o que quer dizer que eles são muito, muito, muito pequenos. Não conseguimos ver eles a olho nu. E a ciência, ela ainda não se decidiu, não entrou no consenso que se o vírus é ou não um ser vivo. Ainda existe um debate e, por isso, o vírus ele não faz parte de nenhum dos reinos, ou seja, eles estão fora da classificação. Por isso, estamos estudando primeiro os vírus. Porém, precisamos estudá-los, porque eles estão em contato direto conosco, no nosso ambiente. E existem vários tipos de vírus, ou seja, existem vários formatos de vírus que nós vamos ver agora sobre as estruturas deles. Os vírus, eles não apresentam organização celular, ou seja, os vírus, eles não possuem células. E para ser considerado um ser vivo, lembra que precisa ter célula? Por isso que talvez o vírus não seja considerado vivo. Porém, os vírus, eles precisam, eles necessitam de alguma célula para infectar e se reproduzir. Ou seja, os vírus, eles para sobreviver, eles precisam de uma célula. E os vírus, eles possuem as formas geométricas diferenciadas. Como a gente pode ver aí, todos esses são vírus. Os 4 desenhos aí são de vírus. E na sua composição, eles vão ser iguais. Só vai mudar o seu formato. A gente está vendo esse primeiro aí, é um vírus helicoidal envelopado, ou seja, ele tem o formato de uma hélice, de uma bola. E ele vai ser o quê? Envelopado, ou seja, dentro vai ter, digamos, uma bola e ao redor dele ele vai ser envelopado. Existe também os vírus bacteriófagos, que são os mais conhecidos, assim, digamos, mais famosos pelos os alunos, em que eles apresentam um formato mais diversificado, porque eles, além de ter o capsídeo, eles têm ainda, digamos que um corpo e essas perninhas que são fibras, são caudas, que eles vão se conectar às bactérias. Eles vão entrar dentro das bactérias e fazer morada ali. E como é a estrutura do vírus? Eles são formados apenas de material genético, que é ou DNA ou RNA. E ele é envolvido por uma cápsula de proteína, que é chamada de capsídeo. Alguns possuem estrutura para se aderir em células, como é o caso do bacteriófago, que a gente viu anteriormente. Ele tem cauda e fibras da cauda. Essas fibras da cauda, elas vão interagir na célula. Em que célula? Numa célula bacteriana. Por isso que o nome dele é bacteriófago. E o vírus, como eu falei, ele precisa de uma célula para ele conseguir sobreviver.
Então, por causa disso, que é obrigatório, ele é considerado um parasita obrigatório. Vírus são considerados parasitas obrigatórios. Eles precisam, eles são obrigados a ter uma célula e infectar ela para conseguir sobreviver e se multiplicar. É apenas dentro das células vivas que os vírus eles conseguem se reproduzir, vão formando novos vírus e vão perpetuando sua espécie. Ou seja, lembra que para ser considerado vivo, o ser também precisa reproduzir para deixar o seu descendente. Então, o que acontece? O vírus ele não consegue se reproduzir sozinho. Ele precisa de uma célula. E como a gente pode ver aí nessa imagem de uma célula, esse vermelhinho aqui é um vírus se conectando a uma célula. Quando ele consegue penetrar dentro da célula, ele vai o quê? Colocar o seu material genético dentro do núcleo da célula. E esse núcleo, ele vai fazer o quê? Vai sintetizar esse DNA e vai fazer o quê? Produzir novos vírus. Depois, esses vírus vão sair dessas células e vão perpetuar por outras células. E os vírus, eles só conseguem se reproduzir, como eu falei, dentro da célula hospedeira. Ou seja, a célula vai ser o hotelzinho do vírus e ali ele vai conseguir o que ele precisa. E o que vai fazer com que o vírus seja capaz de originar novos vírus. E sabe em uma hora quantos vírus podem ser formados dentro de uma célula hospedeira? Mais de milhões de vírus por hora podem ser reproduzidos. Ou seja, muito rápido a multiplicação desses vírus e eles contaminam várias células dentro do nosso organismo. Os vírus, ele penetra na célula hospedeira, como a gente está vendo aqui em cima. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai entrar e vai depositar o seu material genético no núcleo da célula. O que isso vai acontecer? O núcleo vai replicar o material genético do vírus e vai fazer o quê? Um monte desses vírus. E quando eles vão crescendo, eles fazem o quê? Eles são liberados, eles saem da célula e fazem o quê? Penetram novamente outras células, infectam outras células. E agora nós vamos aprender um pouquinho do que é uma virose com o professor Idálio. Olá, professor Idálio. Oi, professora Juliana, tudo bom? Oi, Tudo bem? turma. Como é que vocês estão, hein? Espero que estejam bem. E sem nenhuma virose, não é mesmo? Então, mas o que é uma virose? A gente está estudando sobre os vírus, né? Então, quando um vírus ele infecta as células do nosso corpo, ele causa o que a gente chama de uma infecção viral, ou seja, uma virose. Então, as viroses, elas são doenças causadas pelos vírus em seres humanos ou em animais. Os animais também ficam doentes por viroses. Então, a chumba, a rubéola, a gripe, a dengue ou até um simples resfriado, uma AIDS e a COVID-19 são exemplos de viroses, né, de doenças que são causadas por vírus. E as viroses causam muitos sintomas na gente. Deixa a gente com febre, com mal-estar, né, sem conseguir sair da cama. E agora, na Covid-19, não é mesmo? A gente está vendo como uma virose ela pode ser perigosa. Então, é muito importante a gente entender o que é um vírus, como eles se reproduzem rápido, não é mesmo? Para entender como é que a gente pode se proteger de uma virose. Então, como é que a gente pode evitar uma virose? A gente pode evitar viroses comendo bem, né? Se alimentando com vitaminas, com proteínas, com sais minerais, tudo que as células precisam. Bebendo muita água, né? Porque nosso corpo ele perde muita água, né? A gente faz o xixi, a gente soa, a gente transpira, então a gente perde água. Então, uma célula funcionar precisa de água. Então, a gente precisa beber água regularmente para que as células fiquem bem. E também praticar exercício, né? Para que a gente fique forte e saudável.
Também, para a questão das viroses, é preciso a gente usar proteções, né? Como as máscaras, luvas, né? São formas da gente se proteger quando a gente está num momento, né, de pandemia. Esse momento onde o vírus ele está se alastrando muito rápido. Então, a gente precisa se proteger, além de comer bem, além de beber água e praticar exercício, a gente precisa se proteger. Como, por exemplo, usar as máscaras, né, fazer distanciamento social, como, por exemplo, agora, essas aulas à distância, é um exemplo de distanciamento social para evitar a transmissão de viroses. E usar o álcool em gel, né? O álcool em gel mata os vírus e bactérias, né? A gente vai estudar nas próximas aulas as bactérias, mas a gente já viu que os vírus, eles são envoltos, né, de proteína, e o álcool, ele destrói a proteína. Então, o álcool, o sabão, o detergente são exemplos de como a gente pode acabar com os vírus e, assim, não pegar uma virose. E aí também tem a questão da vacinação, né? A gente está vendo agora a corrida pela vacinação da Covid, né? Então, muita gente aí, principalmente os idosos, agora estão se vacinando, os nossos, né, os pais da gente, os avós, estão todos se vacinando porque eles são de grupo de risco. Mas o que significa ser vacinado, né? É tomar a vacina. Mas da onde veio a vacina? Como surgiu a vacina? Né? Então, a vacina ela surgiu há muito tempo atrás, gente. Muito tempo atrás. E quem descobriu a vacina foi um médico chamado Edward Jenner. Edward Jenner, ele observou antigamente que as vacas, elas sofriam de uma doença chamada varíola. E elas tinham umas feridas, né, nas vacas. E esse médico ele percebeu que essas feridas eram muito semelhantes às feridas da varíola que dava em humanos, né, na doença humana da varíola. E a doença humana, a doença da vaca, que também era varíola, era muito semelhante. Então, ele observou que as donas das vacas, né, as mulheres que tinham vacas doentes, elas, quando pegavam a varíola, pegavam de uma forma mais leve, né, mais branda. Então, eles perguntam, né, por que será isso? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, ele resolveu fazer uma pesquisa, né, uma experimentação. E ele coletou o líquido das feridas, né, da varíola das vacas, e ele aplicou em humanos. E foram os humanos? Foram garotos, foram crianças, né, que ainda não pegaram a varíola lá daquela época, né? Nessa época, a varíola era uma epidemia. Era muito fácil de pegar varíola, porque não tinha remédio, eles não tinham cuidados de muita higiene, não sabia ainda como era transmitida, não existia vacina, né, gente? Então, a varíola era muito difundida naquela região. E aí ele fez um estudo em crianças, onde ele aplicou essas amostras, né, das vacas nas crianças. O que foi que ele observou com isso? O que é que o médico viu nessa resultado? Percebeu que os garotos que foram expostos a essas amostras das vacas, eles não contraíram a varíola. Olha só que legal, né? Então, ele percebeu, né, ele deduziu, então, que se pessoas fossem expostas antecipadamente a uma doença, né, antes de você pegar a doença, você foi exposto a ela. Então, assim, o organismo da pessoa ele ficaria mais resistente àquela doença. E assim foi desenvolvido a primeira vacina humana, que foi contra a varíola, né, por esse médico Jenner. Não é legal essa história? Então, a vacinação é o ato de se vacinar. A vacina é uma forma de combater doenças causadas por vírus. Né? Então, para combater uma virose, você tem que tomar uma vacina. As vacinas, elas são produtos, né, são produzidas, né, por indústrias e empresas que contêm o vírus causador de uma doença específica. No caso do coronavírus, as vacinas de Covid, eles contêm o vírus da Covid. Só que esse vírus, ele não está lá vivo, não está lá totalmente forte, não. Esse vírus, ele está morto, destruído, né? Só lá
o resquício do vírus, ou então ele vai estar enfraquecido, né? O vírus vai estar lá bem fraquinho, ou então vai estar completamente picotado, vai estar só as partes, só o corpo dos vírus, né? Então, é assim que se faz as vacinas, dessas três formas, né? Então, quando a gente toma a vacina, né, a pessoa que está sendo vacinada, ela vai ter contato com esse vírus morto, com o vírus enfraquecido, com as partes dos vírus, e o seu corpo vai reconhecer o vírus, né? O sistema imunológico, ele vai reconhecer aquilo e já vai produzir rapidamente os anticorpos para combater aquele vírus. Então, assim, o organismo da gente vai ficar resistente àquela doença. Porque quando a gente for pegar a doença lá na frente, né, quando a doença estiver assolando e a gente pegar a doença, o nosso organismo já vai ter os anticorpos, porque a gente já foi vacinado. Então, vai ser muito mais fácil da gente passar pelaquela doença bem, ou até mesmo nem sentir nada, né? A gente vai pegar e nem vai saber que pegou. Por quê? Porque o nosso corpo já combateu aquele vírus. Não é bom a gente se vacinar? Então, é um exemplo, né, da pandemia do coronavírus, né, que a pandemia da Covid-19 é uma doença, sim, causada por um vírus. Qual é o nome do vírus? Não é coronavírus, não. O nome do vírus é SARS-CoV-2. E esse SARS-CoV-2 é um tipo de coronavírus. Então, o coronavírus é um tipo de vírus, tá certo, gente? Então, a Covid-19, ela virou uma pandemia, quando infectou pessoas do mundo inteiro. A gente está vendo aqui o mundo com várias marcações, tá vendo? Então, quando uma doença ela atinge o planeta inteiro, né, vários países de todos os continentes, isso é chamado de pandemia. Diferente de uma epidemia, como o exemplo lá da varíola. Uma epidemia é quando ela dá em apenas uma localidade, ou um estado todo, ou uma cidade toda, ou até nenhum país, mas não passa dali. Então, isso é um meio de limitação. Então, isso é um exemplo de epidemia. Então, na Covid-19, é uma virose respiratória. Então, ela é transmitida pela respiração, pelo ar e pela tosse, pelo espirro que a gente, né, a pessoa que está doente, transmite. Então, a gente precisa, né, tratar esse vírus, né, fazendo. A gente já entendeu que o vírus tem uma contaminação fácil, uma reprodução muito rápida nas células, né, a gente já viu isso. Ele precisa entrar em contato com a célula para sobreviver. Então, a gente não pode deixar que ele entre nas nossas células. Por isso que a gente precisa de isolamento social, se afastar de quem está doente, né? Ou se afastar daquela pessoa que a gente não sabe se está doente ou não. Então, é preciso se isolar e ter cuidados de higiene, né? Passar álcool toda vez que a gente tocar em superfícies, evitar, né, entrar em contato com as pessoas e usar as máscaras. Então, gente, assim a gente entende que é importante a gente cuidar, né, da proteção contra os vírus. Por mais que eles sejam simples, eles causam doenças e podem levar à morte. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Então, usem máscara e usem álcool em gel. É isso aí, professor Idálio. Nós precisamos nos proteger contra essa pandemia, que é o do coronavírus. As vacinas, elas estão aí para nos ajudar. Hoje em dia, elas são bem mais tecnológicas do que antigamente. E elas fazem o quê? Elas fortalecem o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico é o sistema de combate, é o sistema que nos defende. Então, qualquer dúvida sobre vírus, sobre essa aula, vocês podem entrar em contato comigo, turma. Fala com a professora no WhatsApp, que eu vou responder vocês. Então, até a próxima aula.